mas há pessoas que têm muito disto, não é? Perante as determinadas circunstâncias, mobilizam-se para a frente, perante a consciência dos obstáculos, de modo a ser corajoso. E de modo destemido, com consciência ou não, ou com uma consciência assim mais vaga, ou seja, não perceber ali, não estarem tanto em contacto com o medo, nem perceberem que têm medo, e avançam. É lá saber, isto para mim é qualquer coisa está tão entranhado em mim que eu tenho que reagir e tenho que ir lá. Não é assim Sim, um pensamento mais automático. sim. Olá, Hugo, como estás por aí? Bem, obrigado, Nuno. E tu também? Tem também. Estava, aliás, a pensar, até aqui realmente, já fazemos podcast já há 2 anos, não é? Desde o Beco com Saídas, É verdade. agora e com um café e uma análise. Tem a infeliz E, coincidência de ter começado na mesma altura da guerra da Ucrânia. pois foi exatamente nessa altura. E então, Tivemos nessa. infelizmente, neste aspecto é fácil fazer as contas. Pois, no Beco com Saídas, o nosso primeiro episódio foi mesmo sobre a guerra, Exatamente. associada muito à circunstância que estava a acontecer ainda na fase inicial, a guerra na Ucrânia, e agora, pois, já não está numa fase inicial, já se tem tornado crónica, não é? Essa guerra, infelizmente. E, pois, bom, inclusive, pois, este tema que hoje te proponho, bom, também, às vezes, também está relacionado com estas questões de enfrentar grandes ameaças, como é o caso de uma guerra. Mas aqui até nós dois, e antes éramos quatro, no Beco com Saídas, Pedro e com a Laura, ah, mas também nós aqui tivemos que ter coragem para avançar, não é? Ou seja, para criar, coragem também para criar algo e lançar ao mundo esse algo, implica enfrentar também alguns medos, algumas preocupações, ah, alguma sensação de que poderemos ser julgados ou mal interpretados ou não gostados de alguma maneira. Sim. E então, pois, isto, penso que fomos buscar também em nós esse lado da coragem que existe, sinto eu em qualquer pessoa, pelo menos essa possibilidade de ser, esse modo de ser, existe, sinto eu em qualquer pessoa. Ou em algum momento, até chegando à fase de adulta, já experimentaram quase certeza esse modo numa ou noutra circunstância de vida, sabe, num modo corajoso. E, mas na criatividade, na criação de algo, penso que está aqui a pensar que existe mesmo, não é? Esta necessidade, ou é muito importante que exista a coragem, até para haver até uma sustentabilidade de um processo de criação, como é aqui no nosso caso, e como foi também no Beco com Saídas. É, coragem de estar em exposição no mundo, Sim. em revelar a nossa opinião. hum, Portanto, muito ligado com a liberdade também. É preciso ter coragem para exprimir a liberdade também. Sim. Liberdade de expressão. Vai Por dizer o um que se lado, pensa também, não é? é, é uma liberdade, é um direito, mas também estamos sujeitos ao julgamento. Estamos sujeitos a contrariedades nessas escolhas de liberdade que fazemos e nesses modos de criação, de lançamento ao mundo. Não sabemos como é que algo vai ser recebido quando criamos, por exemplo, um episódio. Vamos lá ver. Será que as pessoas vão gostar? Será que não? Portanto, algum medo também temos que enfrentar para criar alguma coisa no mundo, seja um podcast, seja lançar uma empresa, ou, por exemplo, no caso das pessoas que querem ser pais, ainda antes do ser, também é preciso, enfim, de alguma maneira, irem buscar essa coragem e vamos avançar para aqui. Uma grande responsabilidade, também Não? muitas vezes está ligado com a responsabilidade, a coragem, assumir a responsabilidade Sim. e, Sim.
sem dúvida. E então, sim, é um tema que me faz muito sentido, porque parece que no modo de ser corajoso, muitas vezes as pessoas acedem a um bem-estar psicológico, né? Ficam-se a sentir bem consigo mesmas, Sim, ou a enfrentar isto com coragem. Então, e quando vejo alguém, em algum momento na terapia, que eu noto que estão a ter esse movimento, só se eu estiver muito distraído, que normalmente não estou, costumo estar muito atento nas sessões, quero muito também ajudar, mas se eu noto ali a coragem, bem, eu devolvo. Isto está cheio de coragem a enfrentar isso. E como isto é importante que as pessoas também notem, porque lhes dá esta sensação de determinação, de confiança em relação a si próprias, de sentido para a vida. A coragem também depois parece-me estar muito ligada com sentido, encontrar um sentido. Encontrando o sentido, mesmo que haja contrariedade, a pessoa vai. Ok, eu sim, preciso fazer isto. Eu tenho que ter coragem para fazer isto. Vou ter coragem mesmo de assumir isto e ter esta responsabilidade, porque se não o fizer, aí é que eu sinto muito mal comigo é, próprio, se não fizer, ou comigo próprio ou com os outros. Sentir-me até envergonhado de não o fazer. Então, sim, sim, lançar-te aqui um bocadinho o tema, já avancei aqui um bocadinho com algumas ideias soltas, em relação àquilo que vou sentindo da coragem e é preciosa, ou seja, até porque a coragem tem qualquer coisa de significado, é diferente do ser destemido, que gosto muitas vezes também de distinguir. O destemido é a pessoa que não está a observar com tanta consciência o que se está a passar, ou seja, sem perceber os obstáculos, tanto assim, o próprio medo que está ali. A pessoa hum, pode estar a ter até uma atitude impulsiva e sem perceber muito bem porquê. O que, em raras circunstâncias, em situações de emergência, por exemplo, pode ser bom haver o destemido, não é? Ah, não há tempo para refletir aí, quando há uma situação de emergência. uhum, Mas quando há tempo para refletir, aí sinto que vem mais a ideia da coragem. Vendo tempo para refletir, a pessoa observa, ok, preciso de enfrentar isto, há estes medos, há estes obstáculos, então preciso ir buscar a minha coragem. A ideia do destemido, ou destemida, vá, agora, independentemente de ser mais do género masculino ou feminino, hum, pode ser importante quando há uma situação de emergência, coisa mais instintiva, mais impulsiva, mas que pode partir de uma é, ideia é, também muito enraizada de que aquilo é muito importante. Pode não estar tanto na uhum, consciência, porque é que eu agora vou fazer isto, mas de alguma forma está lá também o significado, não está tão presente, não estou tão a refletir sobre o assunto. Não há tempo para refletir, tem que agir. Ah, portanto, por salvar alguém, ah, numa piscina, ou no mar, a pessoa não pensa, à partida, enfim, tendo uma boa atitude humana, não se pensa ali duas ou três vezes, não está aqui mais ninguém, vou tentar salvar aquela pessoa, enfim, tentar fazer o que posso, de alguma maneira, ter assim um gesto generoso também, não é? Faça a alguém que está em perigo. Hum, bom, mas queria pensar um bocadinho alto contigo sobre o tema e até um pouco nesta diferença entre o modo de ser corajoso e o modo de ser destemido, que às uhum, vezes parece que se confundem. Por exemplo, sim, até já tínhamos falado um bocadinho os dois do, do modo de ser heróico, não é? Ou seja, o heroísmo. Bom, uhum, a- às vezes é a coragem que está lá, porque a pessoa refletiu, teve tempo para isso, percebeu-se das circunstâncias e lá vai, com a coragem. Outras vezes é o herói destemido, que não sim, teve ali tempo para grandes reflexões e atirou-se, ah, sem pensar nos próprios perigos que estava a enfrentar, mas algo
de muito substancial o levou a tomar aquela atitude. Bom, e quando é, nestes casos, assim, de uma emergência, de salvar alguém, ou às vezes até um outro ser vivo, um cão, um gato, às vezes Uhum. acontece, não é só com seres humanos, e a pessoa mobiliza ali uma ação rápida, e é nesse modo de ser destemido, mas depois vai parar ao modo herói, não é? De alguma maneira, realmente se a coisa Uhum. correr bem, não é? Sim, assim se deseja, claro, portanto, que se conclua bem esses processos de emergência, às vezes não se concluem tão bem, hum, mas há pessoas que têm muito disto, não é? Perante determinadas circunstâncias, mobilizam-se para a frente, perante a consciência dos obstáculos, de modo de ser corajoso, e de modo destemido, com consciência ou não, ou com uma consciência sempre mais vaga, ou seja, não perceber ali, não estarem tanto em contacto com o medo, nem perceberem que têm medo, e avançam. É lá saber, isto para mim é qualquer coisa que está tão entranhado em mim que eu tenho que reagir e tenho que ir lá. Não é assim Sim, um pensamento mais automático. sim. Quando lançaste este tema, hum, ah, eu pensei, imediatamente, em primeiro lugar, num tema que tinha pensado e que tu, de certa forma, já abordaste, que é a questão do heroísmo. Uhum, O heroísmo, que é um conceito que facilmente ligamos a grandes nomes, conectados com a nossa história, com a história do nosso país, com a história do nosso, seja ele qual for, com a história do mundo. E ligamos também, ou se calhar não ligamos tão facilmente, àquele herói que está ao nosso lado, ou que pode estar ao nosso lado, que é aquele que, lá está, como dizias, pratica um acto de heroísmo, como salvar alguém de morrer afogado, como em pleno ataque terrorista confronta esse mesmo terrorista e salva uma série de pessoas. Quando de uma tentativa de suicídio, por exemplo, na linha de um metro qualquer, salta para a linha antes do comboio vir e põe a pessoa cá em cima, na pois. plataforma. Portanto, esse tipo de ações heroicas, em primeiro lugar, os heróis da história, aqueles que fizeram história, né? Aqueles que ficaram ligados a atos heróicos, e depois estes heróis do dia a dia, que também são eles estudados na, ou este conceito também é estudado na psicologia, nomeadamente por um psicólogo chamado Zimbardo, para quem tiver Uhum, curiosidade que vai investigar. Mas de um ponto de vista, ou ainda de um ponto de vista, neste caso, eh, mais individual e também mais pessoal, quando digo pessoal, é mesmo no sentido individual, do indivíduo, eh, de um- no seu, ou melhor, quando digo um indivíduo e pessoal, digo nas decisões que acabam por ser as decisões do dia a dia, que acabam por ser as decisões que depois se tornam decisões para a vida, ou que definem claramente eh, a partir de um determinado momento que a vida irá assumir contornos mais favoráveis, mais leves, mais felizes. A pessoa, estas mudanças de atitude, mudanças de formas de comportamento, coisas que uhum, pelas quais todos nós passamos, não é? Hum, eu penso que a coragem neste aspecto poderíamos caracterizá-la como sendo hum, a tomada de decisão para um comportamento ou uma atitude
que para nós é nova, ou para nós é novo, no caso do comportamento. É quase como experimentar algo que não é assim tão baseado, esse algo não é assim tão baseado em factos, em experiência concreta, em experimentação, mas que de Hum. alguma forma eu percebo que é aquele o caminho a seguir, não é? Ah, para ver se consigo materializar isto num exemplo. Ahm, Olha, um exemplo muito claro, que também é pessoal, penso que no teu caso será semelhante, e que já abordaste de certa forma na tua primeira intervenção. A propósito aqui do podcast, não é? O podcast ou o videocast, como estavas a dizer, implicou também alguma atitude de coragem, não é? Hum. Nomeadamente, ao chegarmos aqui, falarmos de temas que são temas sérios, quase todos, e expormos essa opinião e expormos a nós próprios, não é? As nossas caras, às vezes os nossos escritórios, as nossas casas. Mas essa inclinação para a intervenção, para a exposição, portanto, as duas coisas entram juntas, que envolve coragem, elas começaram, se calhar, na escola, começaram no grupo de amigos, depois na universidade, Hum. com as defesas, as palestras, com a apresentação de trabalhos, depois mais tarde com o trabalho em grupos, trabalho dos grupos, as comunicações em grupo. Ahm, o chegarmos à frente e não ter bem a certeza que tipo de grupo é que temos perante nós, que tipo de pessoas individualmente estão ali e que perguntas ou desafios nos vão colocar. Esse tipo de ação, e mesmo assim dar esse passo em frente, expondo-nos, tomando a decisão de que estamos dispostos a ser o centro das atenções e sendo o mobilizador daquele grupo, envolve também coragem. Ah, Hum. e nesse sentido, eu penso que a coragem lá está, voltando um bocadinho atrás, é, é fazer algo novo, fazer algo que não foi experimentado. Portanto, implica, ao fim e ao cabo, o que eu estou a dizer, implica um bocadinho um ato de fé, não é? No sentido de darmos um passo no escuro, mesmo não tendo os elementos todos, mas Hum. sentindo que aquele passo é o passo certo a dar. E isto, portanto, numa perspectiva muito, penso que ficou claro, né? Ficou muito claro para nós e para as pessoas. É aquilo que pode ser a coragem do dia a dia, não é? E também no nosso métier profissional. É. E, pois, sim, nesta questão assim da coragem, ter que enfrentar de alguma maneira um bocadinho a incerteza, porque não se tem os dados ao fim e ao cabo todos, e sim, isto faz-me lembrar também muito a ideia de que qualquer escolha que façamos, não temos também realmente uma certeza de como é que as coisas vão acontecer, mesmo que até já estejamos habituados a fazer alguma coisa, mas numa próxima vez que vamos fazer algo, pode surgir ali qualquer coisa de diferente, de novo. Bom, mas desde logo, quando nem sequer temos muito, e pegando um bocadinho nisso que estás a dizer, algo que vamos fazer que nem temos propriamente um registro histórico de alguma vez ter feito, não é? Uhum, Estava aqui a pensar, agora até aqui nestas circunstâncias em que estamos a gravar o episódio, bom, mas começa a ser também aqui qualquer coisa que faz parte da cultura também nossa, portuguesa, que é a Revolução de Abril. Estamos aqui a poucos dias de celebrar 50 anos do 25 de Abril, no momento em que estamos aqui a gravar o episódio, e, bom, e associamos àquelas pessoas que avançaram com o movimento, os capitães de Abril, não é?
a coragem de o terem feito. E, portanto, e algo também nunca antes experimentado, não fiz esse processo revolucionário, não é? Aquele momento da revolução, daquela forma, Uhum. daquela maneira em que se uniram eh, ali naquela madrugada para, para iniciar portanto, o 25 de Abril, a mudança da ditadura e para a democracia, para a liberdade. Bom, e então, pois, e daí que muitos portugueses associam a heróis aqueles que avançaram com o movimento. Um, e corajosos, sim. Agora, pensando até há bocado naquilo que iniciámos aqui a falar. Por exemplo, aqui nesta situação da Revolução dos Escravos, a Revolução do 25 de Abril de 74, foram corajosos ou destemidos? Não, eu diria que foram mais corajosos do que destemidos. Isto foram décadas de Estado Novo. Portanto, foi naquelas circunstâncias, em 1974, parecia que estavam criadas, era uma possibilidade maior de fazer a revolução. Uhum. Ora, tiveram que enfrentar o medo, ainda assim havia a incerteza, mas também fizeram todo um planeamento, com senhas, não é? As canções, não é? Por exemplo, Grande Vila Morena e depois do Adeus. Ou seja, aquilo foi engendrado, foi organizado, foi pensado, foi refletido. Portanto, e tendo em conta os obstáculos que iriam enfrentar, ou que poderiam ter que enfrentar. Portanto, houve toda uma organização para a revolução. Portanto, algo mais ao nível da coragem, uma certa reflexão, e não vamos de qualquer maneira, não é? Não foi de qualquer maneira. Portanto, foi Sim. algo engendrado, planeado. Bom, e que, bom, eu sou um daqueles, mas acho que muitos me acompanham, não é? Se calhar a maior parte dos portugueses que estou grato que tenham feito. Não é? Já tive a sorte de nascer em liberdade, vá, em liberdade democrática em Portugal. Quando nasci, já tinha a revolução sido feita. E, bom, que bom é podermos até estar aqui a falar os dois no Estado Novo. Se continuássemos no modo ditadura, Um Estado Novo, essa expressão. assim, é um Estado velho, não é? Sim, aliás, é curioso que se utilize esse termo ainda em relação à ditadura, não é? Tem uma certa. De facto, é paradoxal. Mas, no fundo, é um Estado velho, não é? Esse Estado velho de ditadura e que muito provavelmente nos impediria de termos opinião livre, minimamente livre, podermos falar sobre as coisas sem consequências altamente punitivas. Que, isso depois também tem um certo interesse, porque havia liberdade na ditadura, havia, só que as punições eram muito maiores. Portanto, as pessoas iam presas devido a assumirem a sua liberdade. Escolhas diferentes. E foram Sim. presas, torturadas, dizemos, e algumas mortas, assassinadas pela ditadura. Portanto, as consequências é que eram bem mais punitivas. Hoje em dia, bom, nós estamos aqui a gravar o podcast, o que é que nos pode acontecer mais ou menos Não de tem mal nada. em termos de consequências? Bom, é alguém não gostar, coloca um comentário, não é? Numa das nossas redes sociais, bom, e Sim. pouco mais, não é? E felizmente, felizmente. Mas em ditadura as consequências seriam muito mais complicadas. Teríamos que pensar duas ou três vezes, até para nos protegermos e protegermos as nossas famílias, o que é que iríamos dizer. É, eu Ou tive, então, ou então avançaríamos sem medo e depois seríamos presos ou aconteceria-nos qualquer coisa de muito pior, não é? Ah, eu diria que quanto maior é a opressão, a pressão, e o pensamento único, em termos sociais, maior tem que ser a coragem individual, não é? sim, sim, sim. Pois é mesmo isso. Sintetizaste muito bem, parece-me isso mesmo. Quanto maior tendência para o pensamento único, maior a dificuldade, maior a coragem que tem que se ter Maior a dificuldade e depois maior a coragem que tem que se ter para, eh, sim, para dar a volta a certas situações, ou para começar a dar a volta a certas situações. pois, se há uma maioria, ou em sentido que há, há um pensamento mais totalitário, predominante,
Bom, aquele que se afastar ali dessa norma vai sofrer consequências à partida mais severas, de exclusão, de marginalização ou de grandes punições. Ainda hoje há vários países no mundo que vivem com ditaduras e percebemos, à distância, o que é que acontece. O que é que acontece às pessoas que marcam as suas diferenças nas ditaduras. Portanto, Uhum. ou protegem-se muito bem na forma de comunicar, ah, ou então, pois, são presas, torturadas, assassinadas. É. E depois há a coragem que eu gostaria também de abordar aqui, ah, e que tu, com certeza, vais concordar comigo e vais acrescentar, porque trabalhas na psicoterapia individual e de uma forma bastante intensiva, que é aquela questão de nós termos que ser corajosos se quisermos estabelecer algumas mudanças na nossa vida. Sim, E às vezes fazer com que as coisas mudem, seja o nosso estado afetivo, seja o nosso estado relacional com o nosso cônjuge ou com alguém da nossa família ou com um amigo ou uma amiga. A nossa relação com o nosso trabalho, a nossa relação com com a nossa comunidade. Se quisermos às vezes que algo mude, nós temos que ter a coragem também, primeiro, de ir atrás daquilo que queremos e depois ter a consciência de que podemos perder coisas, não é? Nomeadamente, e o perder coisas é uhum, às vezes perder velhos hábitos, confortos, sim, razão, tudo aquilo que nos dá a segurança, mas que às vezes não nos deixa dar um passo em frente nestas variadas esferas, não é? E às vezes é preciso coragem para estar disposto, porque a coragem aqui é estar disposto a perder determinadas coisas para dar isso, um passo sim, em frente, sim. seja em que área for, mas com um sentido de tornarmos mais na pessoa que sabemos que queremos ser, não é? Uhum. Uh, sim, isso que estás a dizer é outro dos fatores muito importantes, e ainda bem que o trazes, que é realmente essa questão de coragem, portanto, a coragem para mudar, também na psicoterapia, muitas vezes a pessoa vir à primeira consulta desde logo um ato de coragem, vem Uhum. com um pedido de mudança. O que é que eu digo que muitas vezes e não é sempre? Porque às vezes há também umas exceções, que as pessoas vêm uma ou outra, é a raridade, mas vem uma ou outra para obter créditos junto de outras. Já estou a ir à psicoterapia. Hum. Filhos, eu venho cá porque os meus pais querem. E assim eles chateiam menos. Ou às vezes, eu venho cá porque a minha mulher quer. E assim Uhum. ganham os créditos junto à mulher ou do marido. Ora, mas aí não estão autenticamente mobilizados para a psicoterapia. Sim. Pelo menos de início. Se for estas as condições, não estão. Mas nessa linha da mudança, não é? Pois, a mudança implica perda também. Ou seja, como tu estavas a dizer, mudança está ligada também a um luto. A um luto, bom, eu vou deixar alguma coisa para escolher outra. Portanto, há qualquer coisa que sim, que eu vou perder. Por exemplo, assim, até a mudança de casa. Agora veio este exemplo, estava a pensar aí Sim. dos filhos, não é? Os filhos, quando saem de casa dos pais e assumem então ali um processo de maior independência, Uhum. Sim. e pois é preciso também ter coragem de fazer isso. Portanto, porque vão perder ali algum tipo de regalias, algum tipo de apoio, algum tipo de segurança que a casa dos pais dava. E a segurança, inclusive, económica, mas não só económica, não é? Ali a segurança também emocional diária de ter a família connosco a ajudar-nos.
a família nuclear, de origem. E, sim. portanto, é com coragem que também se enfrenta a fase de vida adulta, mas nesse sentido de criação até de uma nova família, ou mesmo não seja a criação de uma nova família, viver solitariamente. Hum, Eu saio de casa e quero ter o meu espaço próprio. E, bom, diria que ainda maior coragem é necessária, né? Vai sozinho fazer isso. Mas, sim, é muito, muito, muito importante lembrar isso. Pelo menos coragem na mudança, no modo de viver. E, portanto, fazer mudanças que a pessoa sente que são mais estruturais na vida própria. Pois, é importante observar e reconhecer e aceitar que há coisas que perde. Não é só, não é só ganhos, não é? Ou seja, interessa é perceber se a mudança, aquilo que a pessoa quer fazer, faz mais sentido do que o modo anterior, em que estava, sim, ou o modo em que ainda está e que está a pensar nessa dita mudança. Então, mesmo assim, em psicoterapia, quando as pessoas nem estão a mudar, a primeira coisa, ou quase que eu às vezes observo e que é importante vou ver, bom, para já, pelos vistos, enquanto escolha mais global, não é? Apesar de sentir que quer mudar, mas depois observamos que não está a fazer isso, bom, se calhar é porque, em termos globais, esta situação em que está a viver ainda lhe dá qualquer coisa de mais importante do que aquilo que deseja. Porque, pois, há ali qualquer coisa que a leva ainda assim a viver, né? E na confluência de múltiplas expressões dentro dela, dá a escolha de continuar naquele modo. Não é? sim. Entre o desejo e o medo, parece que também, se calhar, o medo pode ganhar, mas o medo traz informação. Isto que eu tenho aqui ainda é precioso. Eu não estou para arriscar, se calhar, perder isto. Pois, Enquanto não tiver aqui um bocadinho mais de confiança de que as coisas possam correr bem se eu fizer a mudança. sim. Sim, Hum, nesta questão de perder, lembrei-me agora de um exemplo que também é bastante claro para as pessoas. Às vezes, uma das coisas que tem que se perder e, e para obter a coragem necessária é perder a vergonha. Ou pois, seja, estou-me a também. lembrar, Claro. se tu gostas de alguém, e eu lembro-me dos tempos de escola, mas não só, se tu gostas daquela pessoa, mas não te sentes à vontade, tens receio de ir lá e caís no ridículo, ou levares com um não, ou que a pessoa não goste de ti, e, mas quer dizer, tu pressentes que tens que, lá está, Hum, de certa forma, dar aquele tiro no escuro. Que não é no escuro, na verdade, porque tu sentes de uma forma muito forte que tens que ir em frente, mas tu não sabes em que território te vais movimentar. Tu não tens a certeza se vais estar pois, seguro ali. E então tens que perder essa vergonha, neste caso, e dar esse passo em frente. E é preciso, então, sermos corajosos para aquilo que queremos conquistar, agarrar, é, queremos alcançar. Portanto, e lá está, há sempre a perda, neste caso a perda da vergonha, né? Nem sempre se perdem coisas boas, não é? pois, essa questão de perder a vergonha perde no sentido de que de alguma maneira enfrenta, não é? Enfrenta a situação ou que mesmo com vergonha vai, não é? Ok, parece que a vergonha ficou assim mais para um canto, ok, eu não vou E o deixar que a momento tem vergonha que ficar. escolha, não vou deixar que a vergonha escolha por mim. Vou escolher de outra maneira, ok, mesmo que esteja envergonhado, mas vou-me ligar a outro modo de mim, que é eu quero tanto, como tu estavas a dar esse exemplo, namorar com aquela pessoa, que vou correr o risco. Vou correr o risco de estar ali, fazer o pedido, mostrar que gosto daquela pessoa. Olha, se não correr bem, pelo menos tentei. E se calhar muitas vezes é esta questão, pelo menos tentei. E a pessoa fica até com um bocadinho mais de consciência tranquila, porque muitas vezes a pessoa também faz a mudança, ou quando se apercebe, eu se não fizer isto, vou continuar aqui a debater-me com qualquer coisa difícil dentro. Pelo menos tenho que tentar. Se eu não me atiro para a frente nisto,
vou andar aqui a remoer durante Não me digas que já semanas estás após semanas. a lançar o próximo tema, que é o remorso. Por acaso, não Oh, falámos sobre isso. ok. Ok, ok, ok. E vou andar aqui, pois, ali, eh, a chatear-me comigo por não fazer isso. Estar zangado comigo, estar a perder ainda assim uma oportunidade de ir a jogo, para tirar para a frente. Pois, olha, se não der, não deu. Pelo menos fica a conhecer melhor a situação, porque senão a pessoa fica com aquela dúvida também. Então, o que é que aconteceria se eu É, tivesse ido lá? exato. Estar com esta dúvida ali a corroer a pessoa pode ser um dos fatores que leva a pessoa até fazer essa dita mudança e deixar realmente que a vergonha não tome conta dela, ou que a inibição, com o medo, tome conta dessa situação, porque passou a ser importante pelo menos testar essa, Uhum. essa dúvida, verificar até que ponto isso acontecerá, essa possível rejeição ou não. E, bom, e também se preparar, inclusive um bocadinho para a rejeição. Ok, se acontecer a rejeição, o que é que acontecerá? Bom, também é só aquela, não é a rejeição do mundo sobre Yeah, ela. yeah, É importante depois também trabalhar estes cenários. Que é, não se fecha tudo, não se fecham todas as oportunidades. Fechou-se aquela, é aquela. yeah, yeah. Sim, estamos quase, não Sim, é? Mas estamos a passo da terminar. bola. Passo da bola. Sim. Não, eu penso que estamos bem assim. Penso que estamos bem assim. Ok. Cobrimos mais ou menos bem naquilo que é possível dentro do tempo que temos o tema. E, bom, eu ficava por aqui. Ok, já fizemos um pré-anúncio do próximo tema, não é? Do próximo episódio. Sim, mas foi muito espontâneo. Nós, não quer dizer que vá Sim, acontecer. Mas sim, ok. eu penso que é um tema que haveremos de falar, se não for no próximo, Está bem, está bem. não Sim, é? por mim É um tema pode sempre ser, depois importante. logo veremos. Sim, Logo veremos se será esse, será outro. É aquele que também te fizer sentido. É lá. sim, Próxima vez és tu, então, exato. a avançar com o Uhum. tema. Está Bom, bem. Nuno, então, olha, até à próxima. Sim, Gostei mais sim, vez muito de falar contigo e cumprimentos a todos igualmente. aqueles Sim, que nos veem e que nos seguem. sim. E, pois, sim, também, sim, agradecer, porque também aqui é uma coragem partilhada que vamos tendo nas nossas conversas, mas que nos enriquece com perspectivas, ou seja, eu fico também a conhecer as tuas que antes não tinha e que me ajuda também a perceber melhor muitas coisas. Portanto, sim, este modo de abertura, também muito ligado à coragem, de estarmos abertos ao mundo, muitas vezes traz mais-valias, como é aqui também a sensação que eu tenho aqui neste videocast contigo, e tal como já Sim. tinha no Beco com Saídas, contigo e com os nossos colegas e amigos. Sim. Um abraço, Um sim. abraço, Nuno. Até Até à breve. próxima. Adeus. Um abraço a todos. Obrigado.